Olá, seja bem-vindo ao nosso 31º dia do nosso desafio LSA 365, desafio onde eu me propus estudar a Lei das Sociedades Anônimas, um artigo por dia, né, que é uma lei muito importante tanto para o nosso ordenamento jurídico societário quanto para a nossa ordem econômica. Meu nome é Henrique Araque, eu sou professor de Direito Empresarial e já advogo há bastante tempo nessa área. E o artigo de hoje é o artigo 31. A propriedade das ações nominativas presume-se pela inscrição do nome do acionista no livro de registro de ações nominativas ou pelo extrato que seja fornecido pela instituição custodiante na qualidade de proprietária fiduciária das ações. A gente já conversou sobre isso quando eu expliquei a diferença de ações nominativas, ações ao portador, ações endossáveis, que eu falei que essas duas últimas não existem mais. Então, o que a gente está falando é que toda ação no Brasil, já há bastante tempo, todas as ações são indicadas o seu proprietário no livro de registro das ações nominativas. Diferente das sociedades contratuais, que você sabe quem é sócio olhando no contrato social, o registro de quem é acionista ou não, ele fica interno ou com a sociedade, né, que vai guardar isso lá dentro, ou então, em determinados casos, normalmente com companhia de capital aberto, contrata-se uma instituição financeira, um banco, que ele vai ser a instituição fiduciária que vai guardar, fazer a guarda das ações lá. Nesse caso, a gente diz que as ações são escriturais, porque elas vão ficar lá fazendo parte de uma espécie de conta corrente, vamos dizer assim, que vai ser custodiado pela instituição financeira, que vai fazer o registro de compras e vendas dessas ações. Mais comum quando a gente tem a companhia de capital aberta por conta do altíssimo volume da necessidade de rapidez para esses registros. Então, quando está custodiado aqui na sociedade anônima, a gente vai ter dentro da sociedade, vai ter um livro obrigatório chamado Livro de Registro de Ações Nominativas, onde cada página vai ter o nome do acionista e lá dentro vai estar dizendo a posição acionária dele mais atualizada, mantendo uma espécie de histórico, quase como se fosse uma matrícula de um imóvel. Parágrafo 1º. A transferência das ações nominativas opera-se por termo lavrado no livro de transferência de ações nominativas, datado e assinado pelo cedente, cessionário ou representante. Então, o que acontece? Como é que eu sei que Henrique vendeu para Antônio? Se eu olhar apenas no livro de registro de ações nominativas, vai estar dizendo que no dia 29 Henrique tinha 100 mil ações e no dia 30 Henrique tem 50 mil ações, mas não vai dizer para quem que foi. E no dia Antônio dia 29 não tem nada, no dia 30 vai ter 50 mil ações lá nominativas. Então, ele mostra a posição. Mas para mostrar de quem veio do Henrique para o Antônio, isso vai ser um outro livro, que é o livro de transferência de ações nominativas, que vai ter o registro, né, quase diário de todas as transmissões que foram feitas. 2. A transferência das ações nominativas em virtude da transmissão por sucessão universal ou legado, de arrematação, adjudicação ou outro ato judicial, somente se fará por averbação no livro de registro de ações nominativas, porque eu não vou passar, não é o espólio que está me vendendo. Esse livro de transferência de ações nominativas é inter vivos, são operações negociais. Sucessão, arrematação, adjudicação é um ato, como não é uma transmissão, que eu teria até problema de conseguir assinatura, a gente vai fazer isso só com a mera anotação no livro de registro de ações. Então é isso que está dizendo o parágrafo 2º aqui. Parágrafo 3º. Na transferência das ações nominativas adquiridas em bolsa de valores, o cessionário será representado independentemente de instrumento de procuração pela sociedade corretora ou pela caixa de liquidação de bolsa de valores, que é para você não ter um problema de legitimidade, de representação nem nada disso. É por isso que a gente opera na bolsa mediante corretores. A gente passa a procuração, no caso a gente sempre passa a procuração para eles, e aí quando eu dou uma ordem pela corretora, quem na prática está negociando em meu nome, antes via telefone e agora via sistema, é a sociedade corretora. Então, o que eles estão falando aqui é que nessas transmissões, nessas transferências, quem vai me representar vai ser a minha corretora ou, se tiver, uma câmara de liquidação de valores que vai fazer esse controle nas hipóteses de acesso direto. É isso. Bem tranquilo, muito próximo do que a gente já conversou em outras oportunidades no que tange a essa questão de ações nominativas, escriturais, etc, etc. Aqui eu só estou dizendo, a gente está explicando um pouquinho melhor como é que funciona a dinâmica disso. Lembrando que, só para um detalhe aqui para a gente poder encerrar, que o nome dessa sociedade, desse tipo societário, é sociedade anônima, justamente porque não é importante saber quem são os acionistas, ou seja, não é público quem são os acionistas.
os acionistas. Esse registro é um registro interno, seja que fique com a sociedade ou com a instituição, né, custodiante lá, que é fiduciária custodiante no caso de ações escriturais. Beleza? Gostou? Ficou alguma dúvida? Deixa nos comentários. E se puder curtir e compartilhar, isso vai ajudar muito no nosso engajamento. E se você estiver assistindo isso no YouTube, que tem toda uma listinha ali, né, de transmissão, por favor, não se esqueça de assinar, que isso vai aumentar muito o engajamento e saber que eu estou no caminho certo. É isso. Até amanhã, quando a gente vai falar dos próximos artigos. Aí vai ter uma situaçãozinha, porque os 2 próximos artigos eu vou falar num dia só, mas vocês vão entender amanhã. Um abraço e tchau, tchau.